engraçado porque o marketing, né, no nosso meio médico é muito difícil da gente lidar com ele, né? Porque é muito comum aquela ideia, né, principalmente mais antiga, de que você não pode comercializar a medicina, o próprio O, CRM, né, dá uma o freada. CRF, né? É o federal, Federal de Medicina. é o CFM. Ele dá uma freada nisso, então tem essa qualquer coisa que você faz, você está mercantilizando a medicina. Só que, na verdade, a gente precisa passar informação, a gente precisa mostrar o que a gente faz, né? E é um assunto muito delicado, porque o limite ali, muitas vezes, é complicado, né? De ética. Exato. CFM, eu até falei errado, é o Conselho Federal de Medicina, né? Tem uma série de diretrizes e os CRMs também, os regionais também. E a base principal dessas diretrizes é você não pode comercializar a medicina. Então, de que forma você vai fazer a publicidade, fazer o marketing? O marketing é uma venda. De que forma que você vai fazer uma venda sem comercializar? Então, assim, existe inúmeras maneiras de fazer isso. Então, você pode produzir conteúdo, trabalhar seu conteúdo junto com a imprensa. Um conteúdo que vai para a imprensa, por exemplo, os artigos assinados pela doutora Ellen, que foram publicados na Exame e em outros veículos também. Tudo isso, ele vai te trazer autoridade, vai mostrar que você é especialista nesse assunto. Isso vai trazer confiança, certo? E é uma venda, você está vendendo a sua imagem. Se você saiu na Exame é porque, de fato, você tem alguma coisa interessante para passar, senão você não estaria lá. Uma vez eu ouvi, até num outro podcast, que era sobre essa questão de marketing médico, e eu achei interessante, assim, antigamente era muito comum os médicos se associarem aos planos de saúde. Se você olhar o que o plano de saúde faz, indiretamente é um marketing para o médico, porque o que ele faz é garantir, você se associa ao meu plano e eu vou garantir que vai ter sempre um volume maior de pacientes chegando para você. E isso ninguém vê como um crime. Todo mundo acha que tá tudo bem, é normal você se associar a um plano de saúde. Agora, esses mesmos médicos que acham isso normal, acham que é um absurdo na hora que a gente resolve dar a cara e aparecer e, olha, ao invés de eu depender que um plano faça o marketing por mim, eu vou contratar a minha empresa, eu vou fazer o meu marketing e eu vou correr atrás, porque eu não quero receber o valor que o plano julga que eu devo receber. Exato. Eu vou receber o valor que eu acho que eu tenho que receber, né? Justo, né? O que a gente costuma dizer que melhor do que a gente falar bem da gente mesmo é o cliente, no caso seria o paciente, falando bem da gente. Mas dentro da medicina, por conta do conselho, também não pode. Por mais que um paciente ele dê um depoimento falando do seu atendimento, tudo isso, dependendo da forma que você compartilha, o que você publica, tem a questão de sigilo médico, que você não pode expor o paciente. Tem uma série de questões que te proíbem de fazer isso. Isso é uma questão super interessante, porque a maioria das pessoas não sabem que nós temos um livro que é um livro de código de ética médica, que é um livro pelo Conselho Federal de Medicina, e existem também os códigos de ética, como você mesmo disse, pelas regionais. E dentro desse livro existem as normas que a gente tem que seguir. Se nós não seguimos, existe uma advertência, existe uma punição, mas a maioria da população ela não sabe disso. Por exemplo, por que é que nós não podemos postar o antes e depois de um tratamento? Porque é vetado pelo Código de Ética Médica. Por que é que nós não podemos colocar o nome do paciente e o depoimento da experiência dele? Porque isso também é vetado pelo Conselho Federal de Medicina. E tem uma lógica por trás disso, porque pensa, você coloca um procedimento, um antes e um depois, um resultado incrível. Como que você vai garantir que o organismo do teu outro paciente vai responder da mesma maneira naquele tratamento e vai ter a mesma resposta? Resultado. Não tem como. Isso aí. Então, assim, existe uma lógica, uma fundamentação por trás. Na realidade, é para proteger a população. É por isso que o Conselho Federal de Medicina faz isso, porque ele tem uma intenção de proteção, mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado, existe um contraste, porque o paciente saber o resultado que ele pode chegar mostra para ele qual o tratamento que ele pode fazer. Então, é uma forma também de informar. E existe hoje um debate muito grande na área médica por causa disso. Área de saúde, outras áreas de saúde não possuem as mesmas regras, né? Por exemplo, dentistas, fisioterapeutas, clínicas de estética. Clínicas de estética podem colocar.
E aí a medicina não pode colocar. E eu recebo muita mensagem dos pacientes: doutora, coloca o resultado dessa perna, coloca aqui para a gente ver o que, que aconteceu. E aí a minha resposta é: infelizmente, a gente não pode colocar dessa forma. Mas Né? existem outras maneiras de você comunicar, por exemplo, os resultados do tratamento, tudo isso, sem mostrar o antes e o depois. Claro que o cenário ideal seria esse. Mas quando você fala com autoridade sobre o tratamento, sobre os procedimentos, quando você fala de uma metodologia desenvolvida, focada, são 16 anos de estudo em cima de procedimentos minimamente invasivos. Então, assim, existe uma autoridade para falar em cima disso. Tem como falar, mostrando a própria estrutura da clínica, mostrando equipamento, tudo isso, que no final dá a entender, gera confiança e o paciente entende, não, eu vou ter o resultado que eu quero, no conjunto de todos esses fatores. Mas, de fato, esses desafios para quem trabalha na área médica, no marketing, né, para a área da medicina, eles são bem grandes. É você enfrentar o paciente que já vem automedicado, às vezes, autodiagnosticado com todo o tratamento, você precisar enfrentar essas barreiras, né, do conselho, enfim, mas tem como fazer tudo isso e da melhor maneira possível, impactando vidas, trazendo informação de qualidade para a população, que é o mais importante. Você considera que esses são os principais desafios que os médicos têm nesse universo do digital, do marketing? Nesses 20 anos atendendo os diversos setores e alguns médicos já, assim, esses são os principais desafios. É você conversar com alguém que já acha que tem toda a informação, então isso é bem difícil porque você está lidando com a vida da pessoa. E quando você trata uma pessoa, você não trata só o paciente, você trata a família, você trata quem está ao redor. Então, às vezes, não é nem o paciente que está com aquela ideia formada, às vezes é a pessoa que está junto. E aí você tem que ter o tato para lidar, porque isso também faz parte do marketing, né? Também faz parte do atendimento. Então, esse é um dos desafios. E o segundo maior desafio são essas regras do conselho, de que forma a gente respeita o conselho e a gente consegue comunicar tudo aquilo que a gente precisa comunicar. Que, no fundo, acaba sendo uma venda, porque você está vendendo seu tratamento, vendendo a sua marca, vendendo o seu conhecimento, os anos de estudos que você investiu para desenvolver uma metodologia, um tratamento, algo nesse sentido. E, às vezes, você não pode fazer isso. Então, de que forma você tem que fazer? Então, é sempre necessário a gente achar uma maneira que não vai infringir nenhuma regra, mas que, de fato, vai trazer a informação de responsabilidade, a informação correta que a população precisa.